Venha conosco aprender a palavra de Deus com o Antigo Testamento, com o Novo Testamento, com os livros do Pentateuco, com os livros históricos, com os livros poéticos, com os livros proféticos e com os livros escatológicos. Venha junto aprender a palavra de Deus. Foi por amor. Estamos entrando nesse momento dentro do livro do Gênesis, onde nós já aprendemos o capítulo de número 1, e agora nós vamos introduzir o nosso conhecimento no capítulo de número 2 e trazer a você o conhecimento dos versículos que estão inseridos no capítulo de número 2, trazidos por mim, Ricardo Oliveira, e por meu amigo Fernando Vargas. E nesses comentários a gente trará a você talvez algum conhecimento que você não saiba. Para acrescentar um conhecimento a mais. Então vamos lá, a leitura do capítulo de número 2, versículo 1. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Então nós vemos que dentro dessa leitura realizada pelo Fernando Vargas, nós já vemos agora um panorama diferente do capítulo de número 1. Agora, Deus nesse momento ele está descansando no 7º dia. Vemos Deus feliz e alegre por fazer uma criação esplêndida. Nesse momento dos versículos 1, 2 e 3, nós percebemos que Deus está muito feliz com a sua obra da criação. Então, às vezes tem essa dúvida na sua mente, como os anjos foram criados, como o seu exército celestial existe. Tudo isso está inserido aqui no capítulo de número 2, onde Deus dá a nós a informação de que seus exércitos, os seus anjos, aqueles que estão com ele do seu lado, lá nos céus, lá na sua eternidade, foram criados. Aí você me pergunta, tá, mas não foi antes da criação do homem? Assim nós podemos entender dessa forma que a Bíblia está nos descrevendo, que foram criados e acabados todas as coisas aqui no capítulo número 2, versículo 1, tanto os céus e tanto a terra. Então a gente viu aqui que Deus abençoou toda a obra que ele tinha feito e depois ele acabou descansando. E ele disse que esse dia seria o sábado, né, irmão? Que é o que até hoje os judeus guardam sábados. Mas isso é um outro detalhe que futuramente estaremos explicando o porquê que hoje a gente não guarda o sábado, né, irmão Ricardo? O questionamento, até a polêmica, até as crenças, né? A gente não vai entrar em detalhes hoje, porque teremos aulas futuras que trarão detalhes sobre esse assunto do sábado, ou o descanso de Deus nesse 7º dia. Então, para que você entenda agora nessa aula, nós vamos introduzir a você o conhecimento de um panorama mais detalhado da criação do homem, e também agora nós veremos a criação da mulher para ser ajudadora do homem, ou que acompanhar o homem na sua trajetória. E nesses versículos que a gente vai estar comentando, traremos a você também o conhecimento da criação do Jardim do Éden também. Isso mesmo, lembra lá do Jardim do Éden onde está Adão? Traremos a você também nesse comentário, nessa videoaula para você. Continue assistindo que você vai aprender uma coisa que você ainda não sabia. Então agora a gente vai estar lendo para você os versículos de número 4, 5 e 6, para você entender conosco aí o comentário desses versículos. Essas são as origens do céu e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Novamente, aqui uma coisa que está sendo necessária. Nós vemos pela leitura que foi realizada pelo nosso amigo Fernando, que depois de Deus criar todo o ambiente aqui na terra, há necessidade de alguém estar pronto para trabalhar no que, irmão Ricardo? Na agricultura, na lavoura,
na dedicação dos cuidados dos animais. Nós vemos aqui a necessidade de ter alguém que possa estar apto para estar trabalhando aqui na terra. Por quê, irmão Ricardo? Os versículos que foram lidos, feito a leitura, a gente entende dessa forma. Então veja que não havia ninguém para trabalhar com o solo, com a agricultura, com a lavoura. Não havia ninguém que poderia ir o quê, irmão Ricardo? Comer o alimento das árvores, por exemplo, dar o nome aos animais. Não havia ninguém que poderia estar nas atividades na terra que havia sido criada. Então aí vem o detalhe que é importantíssimo. Deus, na sua poderosa onipresença, onisciência e onipotência, ele percebe que era necessário então criar alguém para estar nessa atividade aqui na terra. Por isso, irmão Fernando, a gente entende a criação do homem como algo que foi necessário, algo que foi projetado, algo que já estava no coração de Deus. Porque se Deus havia criado toda essa criação belíssima, é porque ele já tinha no seu coração de implantar alguém para cuidar de tudo isso. E por isso, irmão Fernando, tu tens que ver comigo a riqueza de nós entender esse detalhe. Porque Deus, ele nos mostra o seu amor tão gigantesco ao ponto de criar o homem. Então eu e você somos privilegiados de receber essa dádiva de Deus. Porque nós somos os únicos seres que têm entendimento, que têm o Espírito de Deus. Glória a Deus por essas palavras. Deus, ele nos deu um presente muito belo, muito maravilhoso, que ele nos descreve, depois estaremos lendo, que nós somos a sua imagem, semelhança, e soprou sobre nós e nossas narinas o fôlego de vida. Então a gente tem uma das coisas mais lindas dessa terra, que é estar vivo, que é viver, que é ter uma alma, que é ter um espírito, que é estar na presença do Senhor. Que é o mesmo que a gente tinha falado no capítulo anterior, né, irmão? Além disso, ainda é a imagem e semelhança dele, né, irmão Ricardo? E isso é lindo para que você entenda uma coisa, que para você adquirir a presença de Deus, basta você perceber que tu és imagem, semelhança do Altíssimo. Nunca perca a fé e nunca desacredite em você mesmo, porque Deus está dentro de você também. O Espírito dele está em você. E acredite porque nós vemos um Deus que amou a sua criação ao ponto de criar algo muito mais belo do que tudo aquilo que ele havia criado, que é o ser chamado homem, que ele coloca então a sua imagem, semelhança e o seu fôlego de vida sobre ele. Versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes, e o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Fernando, quando tu leu esse versículo, eu entendi que quando Deus está soprando sobre suas narinas, ele está nos demonstrando que o homem já havia sido criado. Ele estava numa maneira criada naquele momento. Há pessoas, há teólogos, há estudiosos que comentam que o homem estava como um boneco na terra, formado com a argila da terra. E podemos até citar esse argumento. E ali está aquele boneco, então Deus agora vai até as suas narinas, até os seus narizes, então sopra o fôlego que vem trazer o que sobre ele? A alma, a vida, aquilo que está, podemos assim dizer, está acima das coisas que a gente consiga entender, porque somente Deus pode entender a nossa alma, o nosso espírito, lá onde ninguém alcança. E aqui nesse momento é onde isso acontece, é onde Deus forma uma alma vivente no homem. Veja comigo Hebreus 4, versículo 12, diz a Bíblia da seguinte forma: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de dois gumes, e penetra até na divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do teu coração. Então veja que Deus é o único ser, é a única pessoa que tem acesso
a sua alma. E nesse momento da sua criação do homem aqui, vemos Deus demonstrando que Ele que criou a alma que está sobre você. E glórias a Deus por isso, porque a gente vê que aquele boneco que não tinha nada, era vazio, se transforma em algo que tem vida, algo que pode fazer coisas, pode andar, pode falar e muitas outras coisas, irmão Fernando. Também vale acrescentar, irmão, uma coisa que eu aprendi foi assim, ó. Se você perguntar para um ateu, por exemplo, que ele não acredita no céu e nem no inferno, mas se você perguntar para ele assim, ó, se existisse o céu e o inferno, para onde você queria ir? Provavelmente ele vai falar que preferiria ir para o céu, porque o espírito que está nele, que foi criado por Deus, ele quer voltar para o Pai. Então, com certeza ele vai escolher ir para o céu. Não é porque lá é um lugar assim que não tenha dor, mas é porque o espírito que está nele quer voltar para o Pai. Porque aqui a Bíblia fala que foi criado pelo sopro de Deus, se tornou alma vivente. Deus ali, ele emprestou o espírito dele, né, irmão? Podemos dizer assim. Realmente é lindo demais saber dessa argumentação, porque a gente vê a nossa vida como algo que precisa então estar próximo de Deus. E chegará um momento que o irmão Fernando comentou que estaremos indo ao Pai, ao encontro do Pai, porque o presente que foi nos dado, nós o recebemos, mas agora há um outro presente que será dado, mas não Deus a nós, mas sim nós a Deus, que é o quê? A nossa vida a Ele, o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, um ser agradável diante dos olhos de Deus. E aí eu deixo para você essa questão: como você está diante de Deus? Você quer ir para o céu? O seu corpo está preparado, a sua alma está preparada, o seu espírito está preparado, porque o presente que tu dará a Ele será esse, a tua vida, a tua alma. Assim como Ele te presenteou lá na criação, tu irá presentear Deus na sua vinda. E também vale lembrar o seguinte: você acreditando ou não, o seu corpo ele vai voltar para o pó. O espírito, como eu falei, que é de Deus, ele vai voltar para Deus. Mas agora a sua alma só depende de você para onde vai. Se é para o céu ou para o inferno. O mesmo Criador que te criou com amor, com alegria, é o mesmo Criador que está te esperando nesse momento para estar nos seus braços, estar com Ele. Então, fique com essas palavras e pense no que você tem feito, porque tu és alguém com imagem e semelhança de Deus, querido. Versículo de número 8, irmão Fernando. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista, e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Um detalhe importante dessa leitura é que a gente percebe que o homem não foi criado no Éden. O homem não foi criado no jardim. O homem foi criado em um local específico por Deus. Seja lá onde ele tenha sido criado, provavelmente havia terra, porque Deus tirou ele do pó da terra, ou que tirou ele da terra, fez ele da terra. E o interessante é que a criação do homem não foi nesses locais, nem no jardim e nem no Éden. Por quê? Porque a criação do Éden foi depois da criação do homem. Veja comigo, verso 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Então veja que Deus já havia formado o homem. Só que o homem ainda não tinha uma casa, ou o quê? Não tinha uma residência para viver. O homem ainda não tinha um local para estar vivendo. Por isso, Deus cria esse jardim e coloca nesse local chamado Éden. Por quê, irmão Ricardo? Veja comigo a leitura. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Então veja que o jardim foi plantado nesse local chamado Éden. E ali então foi onde Deus colocou o homem que havia criado. E tudo o que Deus faz é com a intenção de alguma coisa que venha a ser para a glória do seu nome. O interessante é que Deus
criou o homem com a finalidade de colocar a ele atividades, colocar sobre ele algumas questões que seriam desenvolvidas pelo trabalho da sua mão, pelo trabalho da sua palavra, pelo trabalho do seu andar. Nós vamos ver mais à frente sobre isso, mas para que você entenda, então você percebe que o homem não foi criado no jardim e não foi criado nem no Éden. O homem foi criado em um local específico onde Deus criou agora o jardim do Éden, onde ele planta o jardim sobre o local Éden, e ali então ele pega o homem que havia criado e coloca então nesse jardim que está localizado no Éden. E ali nós vemos pela leitura do texto que Deus fala através de nós da sua palavra assim: do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvore agradáveis a vistas e boas para alimento, e também a árvore da vida, no meio do jardim a árvore do conhecimento do bem e do mal. O interessante, irmão Fernando, dessa leitura que foi feita, é que Deus, quando criou o jardim, ele também colocou coisas, ou melhor dizendo, árvores, que estão acima do conhecimento humano. Por quê, irmão Fernando? Porque essas árvores nós vamos ver lá no Novo Testamento que estão no céu, a árvore da vida. Ela está lá no céu, no paraíso com Deus. E essa árvore agora está aqui no jardim do Éden, irmão Fernando. Então a gente aprende, né? Provavelmente você não sabia disso. Eu também confesso que eu não sabia, o Ricardo até tinha me falado. Por quê? Porque a gente vai crescendo, aprendendo que o homem foi criado lá no Jardim do Éden. Isso aí é super comum. Quando a gente lê, a gente às vezes passa despercebido. Mas a Bíblia fala que Deus criou primeiro o homem e depois o jardim, como o irmão Ricardo tinha falado. Então, fica conhecimento para a sua vida sobre esse fato. O legal, o bonito dessa história é para que você entenda que são simples palavras que transformam um texto muito menor se transformar num grande texto. Porque nós vemos aí, por um pequeno conhecimento, uma grande infinitividade de palavras que podem ser colocadas dentro da nossa vida, da nossa história, irmão. Por quê? Porque nós vemos aqui, como eu já falei, a árvore da vida aqui na criação, dentro do jardim. Então são coisas que às vezes a gente não compreende. Mas a gente tem que entender que se ela estava nesse local, era porque Deus tinha alguma coisa para realizar através dela. E você vai entender nos nossos estudos, nessas videoaulas, até chegarmos aí a alguns capítulos decorrentes que serão falados. Você vai perceber qual é a importância dessa árvore aqui nesse jardim. A gente não pode trazer o conhecimento dela agora, porque ela vai ser falado mais na frente. Mas você vai perceber que ela tem aqui a sua função. Tanto a árvore do conhecimento do bem e do mal, tanto a árvore da vida, tanto as árvores que serviam de alimento para o ser humano. Tudo isso tem a sua função no jardim do Éden. Por isso que nós vemos Deus novamente usando a sua sabedoria eterna para fazer uma obra perfeita, para que o homem pudesse então desfrutar daquilo que Deus havia criado. Vamos ler então agora os versículos de número 10 ao versículo de número 15. E saía o rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom, ali há o bdélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cush. E o nome do terceiro rio é Hiddekel. Este é o que vai para a banda do oriente da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. Veja que a citação de rios que estão também passando pelo Éden dá a nós ao entendimento que Deus, além de dar o alimento ao homem, também dá a ele a água para ele tomar, né? E também o significado dos rios, a gente não vai tratar muito sobre eles para não tomar muito o tempo e o vídeo não ficar muito longo, mas a gente vai trazer algumas especificações geográficas para que você entenda a localização desses rios. Em primeiro lugar, a gente vê Deus agora dizendo que há 4 rios que estão dentro do jardim do Éden, que estão passando por esse jardim.
E para que você entenda hoje, ou melhor falando para você, na época que foi escrito o Antigo Testamento, lá na frente, quando há os reis de Israel e quando existe ali o Império Babilônico, há quem diga que o Império Babilônico ele estava localizado nessa região aqui onde estão esses 4 rios, ou mais precisão para você, nessa localidade do Jardim do Éden. E essa Babilônia, que era por Nabucodonosor, ela por muitos estudiosos é colocada como estava nessa localização. E hoje, na nossa atualidade, dentro da geografia dos nossos mapas, nós podemos identificar próximo a localização do país ali, do Iraque, de alguns países ali que estão naquela região ali do Iraque. Não podemos aí dar a certeza por completo, mas assim aproximadamente demonstrar a você a aproximação de onde está a localização desses 4 rios ou do Jardim do Éden em si. Para você entender o que o irmão Ricardo também está falando, isto é depois que o homem sai do jardim, né? Que o jardim não é mais visto por ninguém. Isso que o irmão Ricardo está falando, que onde o jardim fica, é porque a gente não consegue mais ver onde está esse jardim, né, irmão Ricardo? Então, mais ou menos por ali que o Ricardo está querendo falar, é que onde o jardim ficava. É por causa também, né, você às vezes não entendeu, né, mas é só para simplificar você, houve o dilúvio, houve acontecimentos, guerras, devastações, algumas coisas da natureza e muitas outras coisas que houve durante esse percurso de anos, né? Não são alguns anos, são muitos anos. Segundo a Bíblia, nós chegamos aí aproximadamente a quase 6.000 anos. Aproximadamente, provavelmente seria mais, né? Mas até o nosso ver aqui, desde do momento ali de Caim e Abel até chegarmos aos nossos dias, nós temos aí aproximadamente 6.000 anos a mais, tá? Então, só para que você entenda, esse jardim, mesmo que ele existisse, no decorrer dos anos, das épocas, das eras, ele talvez já não existiria mais pelos acontecimentos naturais e também humanos que ocorreram, tá? Mas nós entendemos na nossa forma de ler a Bíblia que Deus provavelmente levou para si esse jardim, porque se foi uma obra bela que ele havia criado, provavelmente não é um fato e também não estou afirmando, é uma hipótese que eu tenho para transmitir a você, que Deus, assim como nós vamos ver lá nos versículos, no capítulo seguinte, Deus colocou querubins para guardar o jardim para que o homem não pudesse voltar mais para ele, foi talvez dessa forma que Deus guardou o jardim para ele. Então fica essa hipótese aí para você meditar. Ordenou o Senhor Deus ao homem dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Uma leitura esplêndida pelo nosso irmão Fernando, né? E também aqui fica o versículo 17 aqui, que muita gente entra em polêmica, né? E o 16 também, pelo fato ali de Deus dar ordem a eles de comer livremente de todas as árvores, mais do bem, ou melhor dizendo, do conhecimento do bem e do mal, eles não deveriam comer. Há a polêmica do livre-arbítrio, onde a gente também não entrará em detalhes nesse assunto. Então ele está descrevendo a nós que o homem ele está recebendo uma ordem de Deus para não se alimentar daquela árvore, nos demonstrando aí o livre-arbítrio do homem, e escolhendo lá na outra aula que a gente irá fazer da mulher ali, tomando o fruto da árvore do bem e do mal, né? Mas nós não vamos entrar em detalhe, porque é um assunto aí meio polêmico e vai gerar aí algumas críticas, né? Outro assunto também polêmico é que tem muita gente que se pergunta, por que Deus fez isso? Sabendo que o homem é falho e comeria. Então Deus inventou o mal. A gente não pode simplesmente falar isso. Deus ele cria o que ele quer. Se ele fez dessa forma, a gente não tem que questionar. A gente só tem que obedecer a ordem dele, né, irmão Ricardo? São muitas comentários, argumentos que estão em cima desses 2 versículos. Poderíamos dizer inúmeros conhecimentos que trariam a você
críticas, comentários que trariam a você a tristeza no coração. Então a gente não vai trazer um assunto com grande expansão desses versículos para não trazer aí nenhuma polêmica para cima de nós, nenhuma crítica, porque a gente quer estar instável aqui, equilibrado dentro do assunto dos versículos e trazer um conteúdo que seja para abençoar a sua vida. Então, entenda só que Deus, ele lá no jardim, ele criou uma árvore e o homem não poderia comer desse fruto. Esse fruto tinha conhecimento do bem e do mal. Essa foi a ordem de Deus, que ele não comesse desse fruto. Porque certamente morreria, né, irmão Ricardo? O interessante das palavras de Deus foi que ele deu a liberdade do homem se alimentar de toda a árvore do jardim. Provavelmente havia ali vários frutos que você come no seu dia a dia. E também agora nós vemos Deus dando a limitação a ele para não comer do fruto do bem e do mal, que ele morreria. Claro que vamos aprender no capítulo seguinte que a mulher tomou a decisão ali de se alimentar pela astuta cilada da serpente, que ali a conduziu a fazer isso. Mas o interessante de citar esse versículo eu vou falar mais no capítulo seguinte, mas eu só vou dar um panorama para você. Que Deus decretou que eles iriam morrer ali. Então, quando eles comeram ali, eles não morreram. Há quem diga que eles morreram espiritualmente. Mas eu vou deixar aí a sensação de curiosidade, expectativa, para você vir a aprender com nós na próxima aula. Eu estarei falando sobre esse assunto aí da questão do homem morrer ao comer do fruto do bem e do mal, tá? Então entenda, eles tinham totalmente livre acesso a todas as coisas, menos essa árvore. É que nem hoje também, né, irmão? Hoje no dia a dia nosso também é assim. A gente é livre para várias coisas. Só porque, como Paulo disse, nem todas as coisas nos convém fazer, né, irmão Ricardo? Muitas coisas a gente pode fazer tudo, mas nem todas convém a gente fazer. Como eu falei para vocês, a nossa vida possuímos aí o livre-arbítrio, que eu não vou comentar, e aqui houve também essa situação. O homem decidiu ali, escolheu, comeu e fez ali o mal para a sua vida, né? Deus ali o retirou e aconteceu todos aqueles acontecimentos ali que nós falaremos no próximo capítulo. Fica aí a curiosidade, então. Então, continuando. Versículo 18 a seguir. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora que esteja como diante dele. Depois que Deus criou o homem, criou o jardim dentro da localização do Éden, vemos agora, depois de Deus fazer tudo isso, implantar a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal, vemos aí Deus dar ao homem a liberdade de se alimentar das árvores, menos da do conhecimento do bem e do mal. Agora Deus, então, tem a ideia e tem dentro do seu coração, dizendo assim, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe uma auxiliadora que lhe seja idônea, na minha Bíblia está. Mas na do Fernando está ajudadora. Então nós vemos aqui que no coração de Deus já começou a crescer a vontade de colocar sobre o homem alguém para estar na sua companhia. Deus quis fazer uma ajudadora pelo seguinte motivo. É os versículos que eu vou ler agora. Porque Deus quis fazer uma ajudadora. Escute. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e todas as aves dos céus, trouxe Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs nome a todo gado, e as aves do céu, e todo animal do campo. Mas para o homem não se achava ajudadora que estivesse adiante dele. Então Deus deu uma missão para ele, que é para nomear todos os seres que estavam ali. Então todos os seres que estavam ali, Adão deu nome um por um. Só que ao decorrer do tempo, Adão viu que cada um tinha seu par, cada um tinha sua fêmea. E ele queria uma ajudadora, ele sentiu também que queria uma ajudadora. Foi onde Deus quis dar uma ajudadora, uma mulher para ele, né, irmão Ricardo? É uma situação que provavelmente quem é veterinário e vai ouvir esse vídeo vai entender o que eu vou falar. O homem agora está num momento de dar um nome aos animais.
Provavelmente, da mesma forma que ele deu o nome ao boi, sendo o sexo masculino, ele deu o nome vaca para o sexo feminino do mesmo animal que está dentro do ciclo dele. Então a gente vê que o homem percebe que assim como existe o boi, existe também o animal que está como par para esse animal. E dessa forma, provavelmente, no sentimento, lá no fundo da sua alma, havia uma tristeza por não poder ali ter alguém para estar em sua companhia, para estar ajudando, para estar ali compartilhando da alegria que ele estava vivendo. Continuando então, versículo 21 a seguir. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. Então agora a gente percebe que Deus gera a mulher para Adão. Que ele desejava ter uma companheira, então Deus fez ele cair um sono muito pesado. Ele adormeceu, então aqui a gente vê, até podemos dizer que foi a primeira cirurgia, né, mano? Que muitos até falam, foi a primeira cirurgia feita aqui. Deus, ele faz cair um sono pesado a Adão, e Deus pega da sua costela, ele pega e faz a mulher. Então você percebe que Deus não cria a mulher do pó. Então Deus transforma um pedaço de Adão e forma a mulher. Então ela é formada, ela não é criada. Então até é bonito a gente perceber que muitos comentam dessa forma, que Deus, ele não pega um pedaço, por exemplo, da cabeça do homem, porque não quer que a mulher domine sobre o homem. Não pega também lá do pé, que é para o homem dominar a mulher, ficar por cima da mulher. Não, ele pega da costela que fica do lado dele, fica mais próximo do coração, para que a mulher fique sempre do lado dele como uma ajudadora. É uma colocação muito boa para essa passagem. Nós vemos também que Deus, ele percebe, ele sentiu o desejo que o homem tinha. Porque você não vai ver o homem pedindo para Deus formar uma mulher para ele. Não vai estar escrito isso ali, nessa parte que a gente está lendo aqui. Você vai ver Deus pegando Adão, lançando sobre ele um grande sono e fazendo com que Adão dormisse, para que então retirasse de Adão uma das suas costelas e fazendo para o homem a sua mulher, para que então dela viesse a ter uma família. Nós vemos então Deus tendo a compaixão, a misericórdia, o amor, a grandiosidade da sua graça sobre Adão, para demonstrar que ele tem o sentimento que o Adão também tinha. E isso eu transformo você, demonstrando que nós somos a imagem e semelhanças de Deus, ao ponto de o nosso Deus sentir aquilo que tu estás sentindo, de o nosso Deus entender o que tu está passando. Por isso eu argumento dizendo: ei, ainda não é o final da tua história, ainda não acabou a jornada, porque Deus está ciente de tudo que está acontecendo na tua vida, da mesma forma que Deus sabia o que Adão precisava. Então a gente vai para o último versículo agora, para encerrarmos o vídeo. E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Então veja a pureza que eles tinham. Nesse meu ver, né, no meu olhar desse texto, eu vejo uma pessoa que não tem culpa, não tem pecado. Por quê, irmão Fernando? Porque até então não havia sido descoberto essa função. Não havia sido esclarecido para o homem essa função. Então nós vemos aí um homem que foi criado por Deus e uma mulher que foi formada por Deus, que estão na sua consciência pura, na sua, podemos assim dizer, na sua plena consciência, vivendo na eternidade de Deus. Aí eu pergunto para você, o pecado estava no homem? O pecado estava na mulher? O pecado, ele existe, só que ainda não havia sido acionado. O pecado ainda não havia existido nessa
criação. Aí então nós vamos aprender o capítulo 3, você vai perceber que o pecado existe, só que Adão ainda e Eva também ainda não haviam conhecido o que era o pecado. Por isso que nós vemos a criação de Deus sendo pura, verdadeira, muito santificada por Ele. Então a gente vê aqui Moisés sendo revelado por Deus, né? Tendo a revelação de Deus, para deixar bem claro esse versículo que eles não tinham pecado. O pecado não estava neles. Deus não criou, Deus não botou nenhum pecado no coração deles, né, irmão Ricardo? Então esse versículo aqui nos mostra perfeitamente que eles não tinham nenhum pecado. E irmão Fernando, só argumentando, para você perceber a grandeza disso. Nós vemos Jesus Cristo nascendo de uma mulher, vindo sem pecado, na mesma formação da criação do homem. Por quê? Para demonstrar que ele iria vencer o pecado, aquilo que Adão não conseguiu fazer, Jesus fez por você e por mim. Sabe o que é isso? Eu quero dizer que o pecado existia, só que o homem não suportou o peso e transgrediu. Jesus veio e aguentou e suportou e venceu para salvar você, para me salvar. Então eu quero dizer para você que o pecado pode até existir, mas há alguém que é maior que o pecado e já venceu por você. Então fale com aquele que venceu por você, que é Jesus. Então hoje a gente teve um conhecimento muito bonito do capítulo 2 de Gênesis, mas aqui a gente está encerrando. Espero que vocês tenham aprendido alguma lição, algo a mais para a sua vida. E aqui a gente está encerrando o vídeo, né, irmão Ricardo? Fica os nossos agradecimentos, o nosso abraço. Nós temos aí o prazer e a alegria em transmitir os nossos vídeos a você. E espero que tenha lhe ajudado, que está lhe ajudando e que possa aí ajudar também pessoas que você vai estar mencionando aí no seu dia a dia. E também eu quero deixar claro a você que nós estamos aprendendo o livro do Gênesis. Então curtam, compartilham e se inscrevam no nosso canal. Que Deus abençoe a vida de vocês. Um grande abraço a vocês, do Ricardo Oliveira E do Fernando Vargas.